Olá amigos e amigas infernautas, eu sou Gabriel Paixão e bem-vindos ao canal do Boca do Inferno, sua principal fonte de terror na internet, agora no YouTube. E essa semana uma grande franquia retorna às telonas, uma das mais, talvez a mais importante do cinema de horror dos anos 00, Jogos Mortais. Através de Jogos Mortais, Jigsaw, anteriormente chamado Saw Legacy, que chega aos cinemas essa semana, e para celebrar esses 7 anos ausentes, essa retrospectiva vai trazer pequenos comentários sobre a franquia e todos os seus 7 filmes até então, lançados anualmente desde a estreia em 2004, para recapitular e criar uma pequena bagagenzinha para você que vai assistir esse novo capítulo nos cinemas. Todos esses filmes, sem exceção, já têm textos bem completos no site Boca do Inferno, inclusive eu mesmo assino vários deles desde a parte 3. E portanto, para explorar com mais detalhes cada um deles, é só seguir os links que vão ficar na descrição desse vídeo. Os códigos de tempo para as análises rápidas de cada filme você vê na tela e também na descrição. Notem que é impossível falar sobre cada filme sem entregar alguns spoilers, e pela natureza surpreendente dos roteiros, que sempre entregam um plot twist no final ou na metade, se você nunca viu qualquer um deles, além de você ter morado numa caverna nos últimos 13 anos, mas não quer ter surpresas estragadas, pule direto para o final desse vídeo no código de tempo adequado para o resumo e o fechamento. Mas um breve contexto é necessário. Nascido das mentes dos australianos James Wan e Leigh Whannell, depois de terem a ideia para o filme nos idos de 2001, eles só tinham $30 mil para gastar. Porém, após o script original estar pronto, eles sacaram que precisariam de muito mais dinheiro para fazê-lo adequadamente e foram convencidos por seu agente para ir até Los Angeles e convencer algum estúdio do seu potencial. Mas como cineastas inexperientes que eram, para provar o seu valor, eles pegaram $5 mil e rodaram um curta baseado em uma das cenas mais icônicas do roteiro, a armadilha de urso reversa, usando o próprio Whannell como o ator principal. E uma câmera de 16mm fez a mágica. O produtor Greg Hoffman ficou de queixo caído com a cena e imediatamente chamou seus parceiros Mark Burg e Oren Colas e criaram o selo Twisted Pictures e ofereceram um orçamento de $1,2 milhões, total controle criativo para Wan e Whannell e 25% dos lucros resultantes. Com uma escala de filmagem apertada de 18 dias, James Wan concluiu seu filme, que originalmente seria lançado somente em home video, mas ganhou cinemas no Halloween de 2004 pela distribuidora Lionsgate, graças a uma ótima recepção no festival de Sundance e Toronto daquele ano. A história começa com dois homens, Adam, um fotógrafo, e Lawrence Gordon, um médico oncologista, acordam em um banheiro imundo e acorrentados pelo tornozelo, com um misterioso corpo estendido no chão com um tiro na cabeça. Cada um deles tem um gravador no bolso e nas gravações basicamente uma voz misteriosa diz que o Dr. Gordon precisa matar Adam até às 6 horas da tarde ou sua família será assassinada e ele será deixado para morrer. Adam encontra duas serrinhas e logo percebe que elas não são suficientes para cortar as correntes, mas afiadas o bastante para amputar seus próprios pés. Nesse interim, em flashbacks, descobrimos que eles são as vítimas mais recentes de um assassino serial conhecido pela alcunha de Jigsaw, que não mata propriamente suas vítimas, mas as faz participar de jogos, oferecendo uma chance de escapar para uma vida nova, para uma redenção, porém a um custo físico bem alto. Sem detalhar mais o roteiro, mas ainda posso dizer que conta com a participação de Danny Glover, de Máquina Mortífera, e Michael Emerson e Ken Leung, futuramente conhecidos por Lost, Jogos Mortais foi um sucesso esmagador de público, e não sem motivo. Lembrem que no começo dos anos 2000 o cinema de horror americano penava por não conseguir encontrar histórias originais criativas e usava o artifício dos remakes, especialmente de filmes orientais, como base de sustentação da indústria. Já Jogos Mortais oferecia um banho de frescor, seja pela crueza da forma com que foi filmado, pelo roteiro intrincado e pela bombástica revelação final que catapultou o ator Tobin Bell para o panteão dos grandes nomes do cinema fantástico contemporâneo. Note que Saw é considerado como o precursor de um gênero que se passaria a chamar torture porn, porém eu acho, assim como os realizadores do filme, essa comparação, essa alcunha totalmente injusta. Embora no original existam cenas sangrentas e de tortura, elas não pontuam o filme, elas são bem poucas. A grande sacada foi criar um thriller psicológico bem amarrado, que cria angústia, surge muito mais pelas possibilidades do que pelo próprio grafismo. A franquia abraçou o que se convencionou chamar de torture porn apenas a partir das suas continuações, tanto que na época era regularmente comparado ao seminal Seven, de 1995.
Rendendo quase 104 milhões de dólares de bilheteria mundial, a continuação viria no ano seguinte e passaria a ser uma constante na franquia. Jogos Mortais 2 tem o Anel co-roteirizando com o diretor Darren Lynn Bousman. Na história da continuação, debilitado pelo câncer terminal, o assassino John Kramer é encontrado e capturado pelo detetive Eric Matthews, interpretado por Donnie Wahlberg, já no começo do filme. Porém, ele tem mais um jogo para o detetive, que é meramente sentar e conversar com ele por 2 horas. Enquanto isso, monitores mostram 8 pessoas encarceradas em uma casa, dentre elas a única sobrevivente conhecida dos jogos de Jigsaw, Amanda Young, novamente interpretada por Shawn Smith. E o filho de Eric, Daniel, todos envenenados com uma substância que vai levar algumas poucas horas para agir. Com vários antídotos espalhados pela casa e uma prova respectiva para cada um deles, os jogos recomeçam. Um sucesso comercial ainda maior que o anterior e principalmente no Brasil, onde é alardeado que mais de 1.200.000 pessoas viram o filme no cinema e rendeu 147 milhões de dólares ao redor do globo, Jogos Mortais 2 abandona o suspense e entra com os 2 pés no cinema de horror mais convencional, trabalhando a interação entre os personagens sem muito desenvolvimento e valorizando mais o sangue e as próprias armadilhas, não tão intrincadas, mas igualmente sangrentas. Não que isso seja exatamente ruim, pelo contrário, mas pontua uma mudança no tom que seria definitivamente abraçado pelas próximas continuações e pelos filmes similares que viriam naquela época. Ainda sério o suficiente para ser eficaz, mas sem descambar para palhaçada de versão sangrenta do fim da franquia, Saw 2 ainda é um ótimo filme. Já em 2006, o ano é de Jogos Mortais 3, fechando o que podemos chamar da trilogia original. O último com o roteiro de Liga e o Anel, mas ainda com Darren Lynn Bousman como diretor. A história se passa nos últimos dias de John Kramer cedendo ao tumor cerebral, entretanto ele e sua pupila Amanda ainda têm tempo de fazer um último jogo, o maior e mais completo de todos eles, em um grande galpão. A primeira jogadora é a doutora Lynn Delon, que tem o objetivo de manter o vilanesco Jigsaw vivo, ou então sua cabeça será detonada por sensíveis cartuchos de espingarda amarrados em um colar não muito confortável. O seu tempo é ditado pelo sucesso, ou por sua vez um insucesso, de um segundo jogador chamado Jeff, um homem amargurado que procura vingança pelo atropelamento de seu filho pequeno. Em seu jogo, Jeff terá que passar por uma série de testes relacionados por sua obsessão por vingança, que estão mais relacionados com seu próprio comportamento do que com sua capacidade física vista nas vítimas dos filmes anteriores. Voltando a apostar em reviravoltas e no relacionamento e desenvolvimento entre os personagens e menos nas armadilhas, a trama amarra algumas pontas, explica algumas situações dos 2 filmes anteriores, porém a fórmula começa a dar sinais de desgaste, começando a complicar o universo criado para o filme. Com atuações irregulares, algumas muito boas como a do próprio Tobin Bell, outras bem fraquinhas, continua sendo um bom filme, na verdade um ótimo filme. Mas o clima ele é mais voltado ao primeiro do que ao segundo. Continua sério e a histeria só tomaria conta a partir dos próximos. Ainda hoje, Jogos Mortais 3 é o filme financeiramente mais lucrativo da franquia, rendendo quase 165 milhões de dólares mundialmente. A bagunça começa mesmo em Jogos Mortais 4, lançado no Halloween de 2007, que abre confirmando que John Kramer morreu de verdade e durante a autópsia o legista encontra uma fita envolta em cera no estômago do assassino falecido. Sem perder tempo, o detetive Hoffman, interpretado por Costas Mandylor, é chamado para o necrotério e toca a fita encontrada. Ela basicamente diz que, embora esteja morto, os jogos apenas começaram. A polícia encontra o que sobrou da detetive Carrie, personagem que padeceu na armadilha criada por Amanda Young, também morta em Saw 3. O tenente Higg, perturbado pelo que encontrou, deixa a cena de investigação. Os agentes do FBI Perez e Strum chegam, deduzindo rapidamente que Amanda precisou de ajuda para suspender Carrie, o que significa na prática que um terceiro perpetrador, um outro aprendiz de Jigsaw, está continuando o trabalho. Mais tarde, Higg é atacado pelo comparsa de Jigsaw com máscara de porco em sua casa e acorda em seguida para uma série de testes que foram armados, trabalhando mais a integridade psicológica do que física do policial, como no filme anterior. Abrindo a segunda trilogia, em Saw 4, o padrão cai bruscamente e é o mais mal atuado de toda a série, com o protagonista menos carismático.
Querendo abertamente colocar elementos para serem resolvidos nos filmes posteriores, a história principal não sustenta um pingo de interesse e só funciona se você aceitá-lo como um fornecedor de torturas, sangue, histeria e palhaçadas gerais. Além de trazer tantas implicações para o filme anterior, já que uma das revelações é que ambos se passam ao mesmo tempo na linha da série e que pode queimar alguns neurônios no processo de racionalizar, não é um filme exatamente ruim. Para mim, nenhum deles é, para ser bem franco, mas deixa bastante a desejar. Poderia ser o pior de todos se não fosse 2008. E estamos no ano de Jogos Mortais 5. Darren Lynn Bousman cede a cadeira de diretor para David Heckel, desenhista de produção desde a parte 2. O filme começa com a já clássica primeira vítima em uma armadilha simples inspirada na tortura do pêndulo, que desce aos poucos, que foi idealizado por Edgar Allan Poe e que provavelmente tenha sido usado na Idade Média. A diferença é que o suposto Jigsaw não pretende que o novo cativo saia vivo, porque morre mesmo cumprindo a dolorosa tarefa. É a primeira vítima do detetive Hoffman. Em seguida voltamos à cena final de Jogos Mortais 4, que também, por tabela, é a final de Jogos Mortais 3, onde o agente Strahm é aprisionado no mesmo local onde as vítimas de John Kramer padeceram. Lá, Strahm é instigado a não prosseguir a investigação, sob pena de participar de mais um jogo, mas ele não dá ouvidos e prossegue mesmo assim. O agente é capturado e cai na armadilha. Novamente a intenção do antagonista é não permitir que Strahm saia vivo, porém contra todas as expectativas ele consegue se libertar e passará o resto do filme seguindo secretamente os passos de Hoffman, que com a captura de Kramer foi promovido a tenente na polícia, coletando evidências que culminem na sua vingança. Enquanto isso, dois eventos paralelos se desenvolvem. A ex-esposa de John Kramer, Jill, recebe uma misteriosa caixa de herança após a sua morte, enquanto Hoffman prepara a sua primeira grande armadilha agora sob o manto de Jigsaw. Nela, 5 pessoas com histórias que se conectam passam por uma série de câmaras que, tal como provas eliminatórias, vão matando um do grupo a cada passagem. A direção mais contida, sem a mesma quantidade de cortes e rodopios de câmera, é um alento em comparação às anteriores. Porém, a história é rocambolesca, ridícula e exagerada, repleta de personagens sem carisma e até uma das características mais marcantes da série, a grande reviravolta final, é previsível a quilômetros de distância. Além disso, é necessário uma força descomunal para acreditar como as coisas funcionaram exatamente como escrito no roteiro. Atestando o cansaço do público, apesar de ser um sucesso comercial, os 113 milhões de dólares de bilheteria mundial acenderam um sinal amarelo. Mas isso não impediu os produtores de já em outubro seguinte mandar para as telonas Jogos Mortais 6, com outra troca de cadeiras. Kevin Greutert, editor desde o primeiro filme, assume a direção. E é o melhor filme que a segunda trilogia tem para oferecer. A história começa com a armadilha inicial, uma das mais estranhamente hilárias da franquia, onde duas pessoas precisam se cortar e fornecer mais carne para uma balança no prazo de 60 segundos. É histérico, é ridículo e por isso mesmo muito divertido. Na trama principal, o Tenente Hoffman usa o braço do detetive Strahm, que morreu esmagado na última cena da parte 5, para usar as suas digitais e tentar incriminá-lo como copycat do Jigsaw original, John Kramer, já falecido desde Jogos Mortais 3. Só que toda essa mutreta é conveniente demais para engambelar Dan Erickson, que investiga um novo jogo junto com a agente Lindsay Pérez, que foi dada como morta em Jogos Mortais 4. Ele quer amarrar as pontas do único caso dos assassinatos de Jigsaw, que foi totalmente diferente dos demais e não ficou plenamente resolvido. O assassinato de Seth Baxter, a primeira vítima de Hoffman, mostrada no início de Jogos Mortais 5. Enquanto isso, secretamente Hoffman se encontra com a viúva de John Kramer, Jill, para realizar o último desejo do Jigsaw original: fazer uma lição vingança cheia de detalhes intrincados contra a companhia de seguro-saúde de métodos nada éticos de trabalho que recusou aceitar financiar um tratamento experimental que poderia curar o câncer de John Kramer antes que fosse tarde demais. O foco desse jogo é William Easton, interpretado por Peter Alterbridge, o executivo da empresa. Ele deverá passar por 4 testes em 60 minutos,
todos envolvendo suas práticas maliciosas e as de seus subordinados. Graças a Sam Voorhees, Saw 6 abandona toda a bobagem filosófica que vinha oprimindo o filme desde a primeira continuação, culminando em Saw 4, e finalmente se assume como um filme de horror rasteiro, frenético e que não se deve pensar demais sobre ele. E com um inesperado subtom político, falando e denunciando as práticas abusivas dos planos de saúde nos Estados Unidos, é o que mais entretém da segunda trilogia, tanto voluntária quanto involuntariamente. É um barato, se você quiser parar para assistir um deles fora o primeiro, assista a esse. Porém, apesar do salto de qualidade, 2009 era o Halloween do primeiro Atividade Paranormal, um novo fenômeno, e a concorrência ferrenha acabou ferindo de morte a franquia, que fez menos de 70 milhões de dólares em bilheteria, apesar de cobrir facilmente seus custos, mas foi a menor marca da série. Ainda assim, os produtores resolveram dar uma última chance para Jogos Mortais, condensando os roteiros já escritos para Jogos Mortais 7 e 8 em uma única película, Jogos Mortais O Final, ou Saw 3D, lançado em outubro de 2010, e esses recortes e colagens ficaram nítidos no produto final. Com um roteiro principal fraquíssimo e foco total nas armadilhas, a cena de abertura é o desenrolar do final do longínquo primeiro filme, com o aguardado retorno do Dr. Lawrence Gordon, novamente atuado por Cary Elwes, que só estava interessado no seu chequinho, se arrastando pelos corredores após ter cerrado o pé. No caminho encontra um cano de vapor e cauteriza o ferimento, atestando que sobreviveu. A próxima cena é a armadilha de abertura, a mais besta de todas, onde dois homens competem com serras circulares apontadas para cada um deles, para ver quem morre para salvar a vida de seu amor mútuo, suspensa e ameaçada por uma terceira serra. A diferença, que infelizmente não possui a menor aplicação prática para a trama, é que eles estão jogando em um lugar público e movimentado, à vista de todos os transeuntes no local. Um novo corte, e agora é hora de lembrarmos o final de Jogos Mortais 6. Hoffman sobrevive à nova versão da armadilha de urso reversa colocada nele por Jill Tuck, que o torna no novo Coringa do Batman, e escapa e pede socorro para Matt Gibson, policial da corregedoria que já havia denunciado Hoffman no passado. É quando finalmente conhecemos o protagonista Bob Dagan, um guru da autoajuda que arrecadou fama e fortuna por alegar ter sobrevivido a uma armadilha de Jigsaw. Portanto, não é spoiler nenhum ou surpresa alguma descobrir que Dagan é um farsante e será a próxima vítima de Hoffman, junto com seus colegas de trabalho que compartilham a mentira. Essa é outra trama que precisa fazer muita força para encaixar as revelações sem pensar nas implicações e nos furos de roteiro. Também tem uma trama paralela sem pé nem cabeça e foi escrito com tanta preguiça que parece que eles queriam era concluir o filme de qualquer forma. Se o filme parece apressado, sem inspiração e uma grande bagunça, é porque ele foi feito assim. O 3D pelo menos é bem realizado e entrega algumas das cenas mais explícitas e sangrentas de toda a série. Um desfecho melancólico que mostra como o tom da franquia girou em 180 graus do primeiro para o sétimo filme. Com um bom retorno financeiro, apesar da série estar liquidada, o filme também é lembrado por ter Chester Bennington, vocalista do Linkin Park, falecido em julho de 2017 como uma vítima de uma das armadilhas. Portanto, como uma avaliação da franquia, meu veredito é esse. Primeiro vem o original, depois a parte 6 e quase empatados as partes 2 e 3, que são igualmente bons, mas por motivos diferentes. Depois a parte 7 e na zona de rebaixamento as partes 4 e 5. Mas entendam que, embora seja muito irregular, como eu já disse e vou me repetir, nenhum dos 7 filmes é ruim. Eu já vi franquias afundarem com diferenças mais gritantes já na parte 3. Vejam com seus próprios olhos se ainda não viram, não prestem muita atenção na história, apenas o roteiro da parte 1 é um pouco mais bem amarrado, todos eles têm buracos enormes de roteiro, esqueçam a parte filosófica e divirtam-se bastante. E por enquanto é só, pessoal. Para fechar, deixe nos comentários os seus Jogos Mortais favoritos, se vocês assistiram a todos, qual é a sua ordem preferida. E vocês estão animados para ver Jogos Mortais 8 ou Jogos Mortais Jigsaw? Deixe os seus comentários, suas impressões aí abaixo. Não esqueça de deixar o seu like e inscrever-se também se é a sua primeira vez aqui. E um salve especial para os nossos amigos e amigas apoiadores do Padrim do Boca do Inferno. Se você quer apoiar o canal, se você quer apoiar o site, acesse o link na descrição e seu nome vai estar aqui nos créditos do final dos vídeos. Acesse o site também, bocadoinferno.com.br, que possui atualizações diárias
com críticas, artigos e notícias relacionadas ao cinema fantástico, além de análises de toda a franquia Jogos Mortais que você pode conferir em texto. Nós também estamos em todas as redes sociais. Ficando por aqui, vou ficando por aqui. Um grande abraço, até a próxima. Ó Reviews, até lá. Game over.